Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, este que sem dúvida alguma é um dos, se não o livro mais amados por cada um de nós, este que tem sido considerado por alguns estudiosos como o coração da Bíblia. Talvez seja por isso que esteja praticamente na parte central das Escrituras. Quando você encontrar, e acredito que já encontrou, o livro dos Salmos, localize aí por favor os Salmos de número 62. E quando você encontrar os Salmos de número 62, identifique aí por favor o verso de número 5, que é exatamente onde encontra-se o tema do congresso das nossas irmãs deste ano. Salmos de número 62, verso de número 5. Os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. Vamos ler juntos. Eu vou contar até 3 e nós leremos em alto e bom som. Vamos lá? 1, 2, 3. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. E os que podem digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por sua graça, mais uma vez abençoe a exposição de sua palavra. Como nós já sabemos, e é só a título de lembrança, nós estamos diante de um salmo que é identificado como um salmo de Davi. E esse salmo não se sabe exatamente ao certo, mas é provável que ele tenha sido composto por Davi por ocasião da tentativa de seu filho Absalão em usurpar o seu trono, em tomar à força o lugar de seu pai. Há também quem defenda que Davi escreveu esse salmo por ocasião de seu reinado sobre Hebrom, conforme 2 Samuel, nos capítulos 1 ao 4. Se não se sabe ao certo o contexto no qual, ou pelo menos o contexto histórico, que levou Davi a escrever esse salmo, o que se pode afirmar, sem nenhuma dúvida, é de que quando Davi escreve esse salmo por si só, ele reflete um momento difícil do rei Davi. Na verdade, Davi estava sob pressão, tanto do ponto de vista externo, quanto do ponto de vista interno. Davi está sob pressão, e este salmo, à semelhança de outros salmos de Davi, tem como pano de fundo o conflito. Esta é a realidade que marca e que nos traz o cenário no qual Davi estava inserido quando, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, ele escreve esse salmo. O que fica claro à medida que lemos esse salmo é que Davi está expondo a sua fé. A fé de Davi está exposta. A fé de Davi é colocada à vista de todos, para que todos saibam que ele tem a fé capaz de levá-lo, mesmo em um momento de dificuldade, a descansar em Deus. É verdade que há muitas expressões que se repetem nesse salmo, e aí é preciso dar um destaque à expressão defesa, que aparece 2 vezes, e que certamente é um indicativo de que o tema central desse salmo é a certeza que Davi
tinha em Deus como a sua própria defesa. Agora, mais do que isto, para tentarmos entender um pouco mais a respeito desse salmo, é preciso considerarmos que, na verdade, o que Davi está fazendo aqui é uma espécie de movimento, porque Davi, se você ler com atenção, você perceberá que existe um movimento dinâmico de Davi, à medida que ele escreve, à medida que ele canta esse salmo, ele faz um movimento duplo. Ele se dirige para Deus, mas há um momento em que ele se dirige para si mesmo. E aí, para aqueles que querem de fato entender a expressão do salmista que fundamenta o tema deste congresso, é preciso considerar isso. Ora, Davi está falando para Deus. Ora, Davi está falando consigo mesmo. Na verdade, o que Davi está fazendo é uma espécie de movimento piedoso. Na verdade, é exatamente o que, depois de muito tempo, o apóstolo Paulo orientaria ao seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo, a exercitar-se na piedade. E na verdade, quando consideramos este movimento do salmista em falar com Deus, em falar sobre Deus e falar consigo mesmo a respeito de Deus, porque ora ele fala de Deus para Deus, ora ele fala de Deus para o povo, mas ora ele fala de Deus para si mesmo. Quando ele faz este movimento que eu chamo de um movimento de piedade, ele na verdade está expressando de forma resumida de que ele decidiu deixar tudo silenciosamente diante de Deus. E ele fala isso para a sua alma. Ele diz: eu decidi entregar silenciosamente tudo ao meu Deus. Na verdade, Davi também está expressando o seu silêncio, e o seu silêncio também ocorre em duas direções. A primeira, ele fala, é preciso entendermos isto. A primeira, ele fala de seu silêncio para Deus. A segunda, ele fala de seu silêncio por Deus. Uma coisa é eu me silenciar para Deus, outra coisa é eu me silenciar por Deus. Quando eu me silencio para Deus, eu estou dizendo a Deus: eu confio no Senhor, por isso decido não fazer nada sem antes que o Senhor faça alguma coisa. Mas quando eu decido silenciar por Deus, eu estou trabalhando para preservar a dignidade de Deus. Davi está sob pressão, Davi está sendo atacado, ele tem motivos, não razões. Ele tem motivos para dar resposta, ele tem motivos para debater, ele tem motivos para entrar no confronto, mas ele, para preservar a dignidade de Deus, ele se cala como quem diz: eu não vou lutar uma guerra que não é minha, eu vou deixar que Deus guerreie a guerra que é para ele guerrear. Uma coisa é eu me silenciar para Deus, outra coisa é eu me silenciar por Deus. Agora, para adiantarmos, é preciso dividirmos esse salmo. Isto é um hino, é uma canção, e ela precisa ser devidamente dividida. E este salmo está dividido, primeiro,
entre os versos 1 e 4. Nesta parte inicial, ele começa falando sobre a sua confiança em Deus, realçando, preste atenção nisto, realçando a presença e o perfil de seus inimigos. Do verso 1 ao 4, o salmista fala sobre o quanto ele confiava em Deus à luz dos seus inimigos. Em segundo lugar, o salmista, entre os versos 5 e 8, ele fala sobre a sua esperança. E quando ele fala de sua esperança em Deus, ele fala sobre 3 aspectos. Primeiro, ele fala da fonte da sua esperança. Segundo, ele fala do fundamento de sua esperança. E terceiro, ele fala sobre o objetivo da sua esperança. Ou seja, ele primeiro fala de onde vem a minha esperança. Segundo, em quem está firmada a minha esperança. Terceiro, para quem trabalha a minha esperança. Quando olhamos para isto e perguntamos quem é a fonte da esperança do salmista, quem é o fundamento da esperança do salmista e quem é o objetivo da esperança do salmista, é o mesmo, porque ele diz: Deus é a fonte, Deus é a base, Deus é o fim da minha esperança. Em outras palavras, o salmista está dizendo: a minha esperança vem de Deus, está em Deus e existe para a glória de Deus. Na verdade, isso está em harmonia com o que o apóstolo Paulo viria dizer depois de muito tempo: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A minha esperança vem dele, está nele e existe para a glória dele. Aleluia. O salmista está expressando na segunda parte desse salmo sobre a sua esperança. Na terceira parte, que está entre os versos 9 e 12, o salmista avalia a estrutura do mundo. Isso mesmo, ele trabalha o contraste entre quem Deus é e a realidade deste mundo. Então, é assim que este salmo está dividido. E na primeira parte, em que o salmista fala de sua confiança frente às características de seus inimigos, ele começa o salmo, preste muita atenção nisto, ele começa o salmo dizendo assim: a minha alma. Observe, ele usa a expressão a minha alma espera somente em Deus. Ao dizer isto, quem me ouve aqui diga amém. Quando ele diz isto, em outras palavras, ele está dizendo: a minha alma está em silêncio diante de Deus. Ele começa então o salmo dando a informação de que a sua esperança e que a sua alma espera somente em Deus. Depois de dizer a respeito dessa sua espera em Deus, ele começa a dar algumas informações, a declarar algumas verdades a respeito de Deus. Em outras palavras, o salmista começa a exaltar algumas virtudes de Deus, e diante dessas virtudes, à medida que ele fala delas, olha a expressão que ele usa: dele vem
a minha salvação. Olha agora a última parte do verso 2 para adiantarmos. Diante dessas virtudes que ele declara a respeito de Deus, preste muita atenção nesta expressão. Ele diz: não serei grandemente abalado. Observe, mas dobre a atenção para a expressão grandemente. Ele, diante da sua própria declaração a respeito de Deus, ele diz que por causa disso ele não será grandemente abalado. Na prática, o que ele está reconhecendo é: em certa medida é possível que eu me abale, mas não totalmente. Ora, é isso que ele está dizendo. No verso 2, ele reconhece que ele não será grandemente abalado. Esta previsão, ela na verdade se consolida, porque a partir do verso 3 até o verso 4, ele começa a indagar, ele começa a olhar para os homens maus, que maquinam o mal, que fazem o mal deliberadamente contra ele. E diante disto, parece que ele começa a quase que se abalar, porque no verso de número 3, ele inicia dizendo: até quando? Essa expressão é um questionamento, é uma indagação. Até quando o homem fará mal? Até quando o homem maquinará o mal? Até quando os homens terão liberdade para fazerem o mal? Ele segue e ele dá uma outra característica, é o salmo escolhido. Ele dá uma outra característica desses seus inimigos. Ele diz, na última parte do verso 4, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Tiago, depois ele amplia esse texto, quando ele diz que com a língua alguns bendizem a Deus, mas amaldiçoam os seus irmãos. Ora, é o salmista que está dizendo que existem pessoas assim, no contexto religioso, que no culto glorificam a Deus, mas que no secreto maldizem os seus irmãos. Eu poderia pular isso aqui e só dizer de esperança, mas eu não seria fiel ao que Deus colocou no meu coração para esta noite, porque a nossa esperança em Deus é testada em ambientes de falsidade, é testada em ambientes de oposição, e é nesses ambientes que Deus renova a nossa esperança e a nossa confiança nele. É o salmo. Ora, qual é? Escute isso aqui, nós vamos chegar lá no verso 5. Mas qual é o nome que se dá para alguém que no culto glorifica e que no secreto maldiz? No sacrifício, Moisés é o líder. No secreto, o Arão e a Miriam estão dizendo que Moisés está fora da direção. Pastor, é difícil ouvir isso, imagine falar. Por isso que Paulo chamou a pregação de loucura. Só que não se engane. Quem me ouve aqui, diga amém. Não se engane. Eu já vou dar um nome aqui.
Porque problema de rebelião, Deus não terceiriza a solução, Ele desce para resolver. Eu vou dizer o que Deus me mandou dizer. Porque na ausência, ou na presença é meu líder, meu chefe, meu. Na ausência é Moisés sair, Arão e Miriam. Quer dizer que a lei é só para nós. Quer dizer que nós não podemos, mas Ele pode. E a taça da ira de Deus só aumentando. Chega o dia que Deus se cansa e diz: eu vou descer para resolver. E Deus desce, sai os três para fora. Ô Arão, quando eu quero falar com você, então, eu mando o profeta. Agora, quando eu quero falar com ele, eu falo boca a boca. Olha só, eu vou ser objetivo aqui. Deus não está passando pano no erro de Moisés. Tanto que depois Deus trata o pecado e o erro de Moisés. O que Deus está dizendo para Arão é: não se meta onde você não foi chamado para se meter. É como minha mãe sempre dizia: não tente colocar a mão onde você não alcança. A Miriam fica leprosa, e pior do que a lepra de Miriam, sabe o que é? É que o arraial de Israel ficou parado 7 dias. Porque se tem uma coisa que trava a igreja, é a tal da murmuração. 7 dias depois, quem é que teve que orar para Miriam ser curada? Chama Arão. E desde quando Deus ouve murmurador? Chama. Não, mas quem é que vem? Moisés. Você falou de mim, mas eu sei orar pela minha irmã. Orou, foi curada. E a notícia é melhor: e o arraial de Israel voltou a caminhar para a glória de Deus. Eu venho aqui com a palavra de Deus na boca e no coração para dizer: a murmuração não vai parar. A igreja, quem crê, dê glória a Deus. Eu estou explicando o Salmo. E aí, do verso 5 ao 8, ele fala da esperança. Diga bem forte para você uma vez só, por favor. Diga: esperança. Não, isso não é forte, isso é mais ou menos. Diga: esperança. Em ambientes hostis. E eu vou dizer isso aqui também. Porque o rebelde, escute isso aqui: o rebelde não nasce rebelde. Todo rebelde se torna rebelde porque antes disso ele é insatisfeito. E todo insatisfeito é insatisfeito porque é ingrato. O rebelde se rebela porque quer o que é do outro. E quer o que é do outro porque não se contenta com aquilo que nem merecia ter e recebeu de Deus. Mas Davi está nesse ambiente. Eu estou explicando o Salmo. Davi está nesse ambiente que assustou alguns aqui. Mas aí ele começa a parar de olhar para isso, e ele olha para dentro dele, e ele começa a falar com a alma dele, dizendo: preste atenção aqui. Ele começa a dizer assim: ó minha alma. Está vendo a diferença aqui? No verso 1 ele disse: a minha alma. Aqui ele está dizendo: ó minha alma. Ele está olhando para a alma dele dizendo:
Por que você vai se desesperar? Se nós já vivemos tantas coisas boas com esse Deus. Oh, glória a Deus. Por que você vai pensar que Deus perdeu o controle por causa de meia dúzia que está se voltando contra você, se Deus já te livrou de coisas bem maiores? Oh, minha alma! Oh, minha alma! E alma aqui é saída para a vida, é a fonte das emoções, é a sede dos desejos. Ele está olhando para ele mesmo e dizendo: de onde saem as minhas emoções? De onde saem os meus medos, os meus pavores daqueles que sentam-se comigo e lutam contra mim? Ó, fonte dos meus desejos, lembre-se quem é o nosso Deus. E ele diz: ó, minha alma, espera somente em Deus. Eu vou ser prático aqui também. Ele está dizendo: nós não vamos fazer nada até que Deus faça. Enquanto Deus não fizer, eu não faço. Enquanto a nuvem não se mover, eu não saio do lugar. Você crê que Deus está falando aqui? Deus está falando, não é com uma pessoa, é com muitas pessoas. Não mova um passo, espera em Deus. Olha a mudança. Olha o verso 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Olha a mudança. É a minha defesa. Olha a mudança. Não serei abalado. Mudou ou não mudou? Está aí. Porque lá no verso 2 ele diz: não serei grandemente, só um pouco. No verso 6 ele diz o quê? Não serei nem um pouco. Por quê? No caminho eu conheci mais a respeito dele. Tá. E por que essa segurança toda? Ele diz de onde vem. Verso 6: só Ele é a minha, grita para ser uma vez só, diga: rocha. Só Ele é a minha rocha. É lindo demais. Esta expressão rocha, ela aparece nesse salmo 3 vezes. Não dá para ler. Versos 2, 6 e 7. Se você observar, todas as vezes que a palavra, diga bem forte por favor, rocha, aparece, ela aparece vinculada à expressão salvação. Salvação aqui em 2 aspectos. Primeiro, salvo da perdição. Segundo, protegido dos inimigos. Aliás, rocha é uma expressão comum no livro dos Salmos, porque a rocha é uma alusão a um lugar seguro, de proteção, e é um dos sentidos da expressão salvação. Quem não se lembra do Salmo 40? O salmista começa o salmo dizendo: esperei, e não esperei de qualquer jeito, esperei com paciência, e não em qualquer pessoa, no Senhor. E o que ele fez? Inclinou-se para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me
de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao Senhor. Esse é o testemunho da nossa vida, gente. Eu estava no lago horrível, com os pés na lama. Eu esperei. Enquanto esperei, o que é que ele fez? Olhou, me enxergou. Quando ele olhou, eu clamei. Quando eu clamei, ele ouviu. Como é que você sabe que ele te ouviu? Porque ele me tirou. Ele foi lá onde eu estava, estendeu a mão, e eu que vivia com o pé na lama, agora vivo com os pés na rocha. Levante uma de suas mãos aos céus, por favor, e grita para ser uma vez só: da lama para a rocha. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar, porque alguém que vivia com o pé na lama e agora vive com o pé na rocha, como pentecostal, era para estar dando glória a Deus e agradecendo a Ele. Me lembrei agora, não foi isso que Deus fez com Israel? Êxodo 3, versículos 7 e 8. Deus diz a Moisés: vi o sofrimento do meu povo, ouvi o clamor do meu povo e desci para livrar o meu povo. Deus fala ao meu coração para te lembrar: os teus pés estão sobre uma rocha. Vou ser prático também. Para mexer com você agora, vai ter que primeiro mexer com a rocha. Quer te tirar do teu lugar? Mexa com a rocha. Quer balançar sua fé? Balance primeiro a rocha. Eu não preciso nem dizer quem é a rocha. A pedra que se move sem auxílio de mãos humanas, a pedra angular de esquina rejeitada pelos seus edificadores, a pedra da qual Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, e sobre essa pedra edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está nessa rocha, levante a mão e adore ao Senhor. O salmista diz o que vem desta rocha. Primeiro ele diz: desta rocha vem defesa, glória, força, refúgio. É o encerramento do congresso. Levante uma de suas mãos o mais alto que você puder e quiser. Diga: desta rocha na qual eu estou. A mais forte, diga: vem defesa, proteção, glória, alegria, força e refúgio, segurança. Você está nessa rocha. Agora, o que eu acho ainda mais lindo é que até aqui o salmista está falando de um resultado pessoal que ele experimentou. Mas olha isso agora. A partir do verso de número 8 até o 12, ele começa a falar aos outros. Ou seja, o primeiro resultado dessa experiência que ele tem com Deus, mesmo diante da pressão,
esse Deus em quem ele espera, esse Deus por quem ele se cala, gerou nele essa certeza pessoal. Mas agora, essa convicção é tão extraordinária que ele se coloca, está aqui, ó, verso 8: confia nele, ó povo. Ele diz: hoje eu tenho condições de vir diante do povo e dizer: confia nele, porque a experiência que ele viveu serviu de testemunho, de encorajamento para outras pessoas. E aí ele vai apresentar o contraste entre a fragilidade humana e o poder e a grandeza de Deus. Olha os versos 11 e 12. Aliás, verso 10, o 9 e o 10 ele fala da fragilidade humana. E agora no 11 ele diz: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. O homem maquina o mal, o poder é de Deus. Ele diz que o homem de classe alta é vaidade, de classe baixa é vaidade. Pega os dois, coloca na balança e o peso dele é vaidade. Nada, porque na verdade o poder mesmo pertence a Deus. E ele ainda usa: uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir. Isso aqui era uma prática judaica. Ouvi várias vezes, guardei no meu coração, ao ponto de hoje ter a certeza: o poder não pertence a mais ninguém, a não ser somente a Deus. Mas não é só isso. Olha o que ele diz: Deus falou uma vez, ele ouviu. Vamos lá, Deus falou quantas vezes? Uma. Ele ouviu quantas? O que é isso aqui? O que é que se fala uma vez e se ouve mais que uma? Eco. Deus disse: o poder pertence a mim. E o eco dele na terra diz o quê? O poder pertence a ele. Quem é o eco da voz de Deus? Faz assim com a mão. Isso é didático e não é profético, tá? O que é profético a gente diz, o que não é, não é. Bate no peito e diga: eu sou o eco da voz de Deus. É só lembrar de João Batista. Perguntaram para João Batista: você é o Cristo? Tem gente que você nem pergunta para ele quem ele é, ele já vai dizendo quem é, de onde veio, onde é que pregou, quando pregou, quantas vezes pregou. Meu irmão, ninguém te perguntou nada, você já está falando. Calma aí, conta até 10, bebe uma água. Não, porque calma. Perguntaram para João Batista: tu és o Cristo? Eu estou para dizer que, a depender para quem perguntasse isso, é capaz de alguém hoje dizer assim: rapaz, eu nunca pensei nisso não, mas agora você falando, eu estou com dúvida. João Batista, primeiro ele sabe quem ele não é, mas depois ele diz: eu sei quem eu sou. Então quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Olha isso. Aí alguém vem e diz assim: você não é eco, você é voz. É exatamente o contrário. Porque olha o que ele diz: eu sou a voz que clama. Não, ele diz: eu sou a voz do que clama. Não sou eu quem clamo, há alguém clamando no deserto. Eu ouço o que ele clama,
e repasso para vocês do jeito que Ele me fala. Aí o salmista já tinha dito que Deus disse: o poder pertence a mim. E o eco da voz de Deus na terra diz: é verdade, amém. O poder pertence a Ele. O poder pertence a Ele. Vou encerrar aqui, eu prometo. Mas não podia terminar assim esse salmo. E não termina. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que diga bem forte, poder. Aí ele segue, pertence a Deus. Olha o verso 11. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia. Ele está dizendo: eu tenho o poder. Mas ele também diz: mas eu também sou misericórdia. Eu sou poderoso, mas também sou misericordioso. O poder pertence a Deus, mas a misericórdia também pertence a Deus. E a pergunta é esta: dá para confiar em um Deus que é todo poderoso e todo misericordioso? Porque se Ele fosse só todo poderoso, nós estávamos perdidos. Mas Ele diz: não é só poder, é também misericórdia. Porque vamos lá, há quem tenha poder, mas não tem misericórdia. Aí quem tem poder e não tem misericórdia, mata os outros. Há quem tenha misericórdia, mas não tem poder. Aí se compadece, mas não pode fazer nada pelo outro, porque não tem poder. Aí Deus vem e diz: comigo é diferente. Eu tenho poder e posso fazer o que eu quero, inclusive matar todo mundo aqui. Mas eu também tenho misericórdia. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É nesse Deus que nós temos que esperar. Quantos estão descansados nesse Deus? Levante a sua mão e adore a esse Deus. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Com a permissão dos meus pastores, dos nossos pastores, com muito respeito, eu estou na minha casa, eu sei como nós somos e devemos ser, mas eu quero e desejo e tenho direção para isso. Eu quero que você levante uma de suas mãos aos céus, por favor, e com respeito, se você quiser, claro, toque o ombro da pessoa que está perto de você. É a primeira e única vez que eu vou pedir para você fazer isso. Diga para essa pessoa: o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é também o Deus de Jacó, misericordioso. O Deus que tem todo o poder aceita ser chamado de o Deus de Jacó. Dá ou não dá para descansar nesse Deus? Dá ou não dá para ficar em silêncio quando as afrontas vierem? Dá ou não dá para esperar silenciosamente a salvação que vem dele? Quem deseja, levante a mão e adore ao Senhor, e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.